Olá, divininhos e divininhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre por que pensar. Na nossa aula passada, nós falamos aí sobre o modo de pensar. Como a gente já viu como esses modos do nosso pensamento, nós vamos falar aí por que pensar. O que a gente deveria pensar, digamos assim. Nós vamos começar aí com a conversa com a corujinha amiga, em que ela vem falando aí 3 pilares desse pensamento e desse porquê desse pensar. O primeiro deles é: as ideias que se traduzem em conhecimento têm um objetivo: serem utilizadas para tornar o mundo um lugar melhor. A maneira mais democrática para que o conhecimento seja divulgado é a liberdade. Liberdade para pensar e liberdade para que se possa falar o que foi pensado. Vamos falar de cada um aí, porque, muita coisa. Vem com o Tia Michele. Repara, quando ele fala que essas ideias que se traduzem em conhecimento têm um objetivo, vamos lembrar daquela relação que Tia Michele falou entre o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. A nossa experiência, a nossa relação com esse objeto, ela vai ter um objetivo, ou seja, a gente vai ter esse objetivo de saber alguma coisa sobre aquele objeto a ser conhecido. Só que quando a gente faz isso, a gente tem uma intenção. Qual seria a intenção? Tornar o mundo um lugar melhor para a gente viver, seja criando coisas para facilitar a nossa vida, seja criando regras para que a vida das pessoas seja melhor, para que a convivência entre as pessoas seja mais harmoniosa. Ele fala o seguinte, que essa forma democrática, o que vem a ser democracia? A democracia é considerada um governo de todos, ou seja, é quando todas as pessoas podem participar de alguma decisão que vai relacionar a sociedade em que ela esteja inserida. Essa participação de todos, ela é chamada de democrática, de democracia. Como é que isso vai se relacionar com o conhecimento? Que o conhecimento ele deve ser divulgado de forma livre, ou seja, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, que todo mundo tenha condições de ter acesso a esse conhecimento. Então, essa maneira democrática vai ser basicamente isso. Nós temos uma liberdade de adquirir esse conhecimento que é para melhorar a nossa vida. E todo mundo possa participar. E todo mundo tem acesso a isso. Essa liberdade para pensar, ela também tem que existir para que a gente fale o que foi pensado. Então, a gente tem que ter liberdade para a gente pensar as coisas e também ter liberdade para poder falar aquilo que a gente pensou. Isso para que aconteça o quê? Uma construção do conhecimento democrático. Na segunda pecinha aí, ainda na conversa com a corujinha amiga, as pessoas são livres para expressar seus pensamentos. Isso se chama liberdade de expressão. Alguns pensamentos, porém, são desrespeitosos e podem magoar outras pessoas, prejudicando o convívio em sociedade. Vem comigo de novo. Quando as pessoas têm liberdade de expressar o pensamento que ela tem, isso vai ser chamado de liberdade de expressão. No entanto, a gente sabe que o ser humano tem uma capacidade mirabolante de inventar coisas na cabeça dele. Se ele tem essa capacidade, a gente também precisa colocar algumas regrinhas básicas. Vou pensar? Vou. Vou me expressar? Vou. Mas espera lá, eu vou sair falando o que foi e sair jogando no mundo um monte de coisa que às vezes não é muito legal para as pessoas? Não. Por quê? Porque existem aí pensamentos que são desrespeitosos, pensamentos que vai prejudicar o convívio em sociedade. É por isso que se instituiu aí regras. As regras elas vão existir para que a gente consiga manter uma boa convivência harmoniosa. Vamos lembrar da regra de ouro. Não é só a regra de ouro que existe, existem várias regras que vão ajudar a gente nesse patamar aí. Só que a gente vai chamar de liberdade de expressão, a gente poder falar os nossos pensamentos. Só que esse falar os nossos pensamentos, essa expressão aí, essa liberdade de expressão deve seguir alguns parâmetros, que é, eu vou utilizar minha liberdade de expressão para expressar o meu pensamento, mas eu tenho que me atentar aqui. Esse pensamento que eu vou expressar, ele não pode ser nem desrespeitoso e nem acabar causando um conflito aí na sociedade em que eu faço parte. E aí que vai vir o número 3. No número 3, nós temos o seguinte: a liberdade de expressão é importante
para que se possa compartilhar ideias e assim melhorá-las. Cada vez que você expressa o seu pensamento, permite que outra pessoa aprenda com ele e possa agregar algo ao que você pensou, enriquecendo seu conhecimento. Mas essa experiência só é realmente positiva quando os pensamentos são democráticos e livres de preconceito. Falando da liberdade de expressão, que é para a gente poder falar aquilo que a gente pensa. Vamos falar o que a gente pensa? Vamos. Mas se diz respeito a uma pessoa, a gente tem que pensar duas vezes como é que a gente vai expressar esse pensamento. Nessa terceira pecinha, nós vemos o seguinte, que é importante a gente ter liberdade de expressão. Porque quando a gente pode compartilhar as nossas ideias, a gente pode melhorar aquilo que a gente pensou. É como se a gente fosse fazer um trabalho em grupo e cada pessoa desse grupo tivesse uma ideia para aquele trabalho e a gente juntasse as ideias e fizesse esse trabalho. Vai acontecer da mesma forma. Cada vez que a gente vai expressando esse pensamento, vai aprendendo cada vez mais e vai agregando conhecimento a isso que a gente pensou. Então a gente vai começar a enriquecer as experiências que a gente tem e isso é super válido. Mas isso é válido quando esse pensamento ele é democrático, pensando em todos, em como a gente pode conviver, em como esse pensamento ele pode se expressar, visando uma liberdade para que todos possam pensar nisso, sem a gente oprimir ninguém ou fazer outra pessoa deixar de falar aquilo, por exemplo. E esse pensamento ele também deve ser livre de preconceitos. Vamos lembrar aí, nós vimos o que é preconceito, o que é discriminação. O preconceito vai ser o conceito que a gente tem antecipado em relação às coisas. Como é que eu vou ser democrático em expressar o meu pensamento se eu ajo com preconceito, ou seja, se eu ajo de forma rude com algo que eu não conheço? Eu não vou estar construindo conhecimento. Para eu construir esse conhecimento, eu preciso estar livre desses preconceitos. O meu pensamento deve estar livre para receber informações novas. Porque se eu já tenho esse preconceito, como é que eu vou receber essa informação nova de forma democrática? Não dá. É por isso que muitas vezes a gente consegue adquirir o conhecimento quando a gente troca as informações mais do que quando a gente só as absorve. Seria basicamente o que a gente faz na aula. Cada um aí vai assistir essa videoaula, vai responder a sua tarefa e depois nós vamos ter um momento todos juntos em que cada um vai expressar os seus pensamentos e a gente vai acabar adquirindo novas formas de conhecimento, novas informações para esse conhecimento e vai enriquecer ainda mais a nossa aula e as informações que nós estamos adquirindo. É aí que nós vamos para o Tesouro Escondido, que está na página 41. Tesouro Escondido, nós temos duas citações aí. A primeira citação diz o seguinte: a negação do diálogo é, portanto, a negação da racionalidade, do que há de humano no homem. O que ele está querendo dizer com isso aí? Que quando a gente se nega a dialogar, lembrando que o diálogo é quando a gente fala e quando a gente escuta. Então, quando a gente nega isso da gente falar e da gente escutar, a gente está negando também a racionalidade que existe no ser humano. Por quê? Somos seres humanos, uma espécie que sabe que sabe. Ou seja, a gente tem noção, a gente tem consciência das coisas que a gente sabe. Se eu tenho consciência, se eu tenho essa racionalidade, que eu tenho esse conhecimento, como é que eu vou deixar de dialogar com as outras pessoas? É como se eu estivesse tirando a minha consciência de dentro de mim e fizesse com que ela não existisse mais. Então, para que a minha consciência ela exista, para que a minha racionalidade exista, enquanto um ser humano, é necessário que a gente dialogue. De que forma? Que a gente fala e que a gente ouça o outro. Porque isso faz parte da nossa consciência. Isso faz parte da racionalidade humana. Já a segunda citação diz o seguinte: o pensamento exprime nossa existência como seres racionais e capazes de conhecimento abstrato e intelectual. E, sobretudo, manifesta sua própria capacidade para dar a si mesmo leis, normas, regras e princípios para alcançar a verdade de alguma coisa. Vamos com calma, mas vamos comigo. O pensamento ele vai exprimir a nossa existência.
Vamos lembrar aí, do penso logo existo do Descartes, quer dizer aí que se eu penso, eu consigo comprovar a minha existência. Mas que existência que ela fala? De seres racionais e capazes de conhecimento abstrato. Ou seja, nós temos aí a capacidade de ter um conhecimento que ele é abstrato e intelectual, diferente dos demais animais. Isso que vai caracterizar a nossa existência enquanto ser humano. E a gente também vai ter uma capacidade própria da gente dar a si mesmo leis, normas e regras. É como se dissesse de que forma? Bom, eu, ser humaninho aqui, tenho raciocínio, tenho conhecimento abstrato, tenho como produzir um conhecimento intelectual, então eu tenho raciocínio, que eu estou raciocinando, inclusive, para fazer essa aula junto com vocês. O que vai acontecer? Do mesmo jeito que eu tenho esse raciocínio, eu também posso pensar assim: poxa, existem algumas coisas que elas precisam de leis, precisam de normas para que funcione bem. Então, eu vou ter a capacidade própria do ser humano de perceber a realidade, perceber a sociedade e perceber que essa sociedade também precisa de normas para que as pessoas convivam em harmonia. Mas essa convivência e harmonia não vai ser só o viés desse pensamento da gente. Esse pensamento, ele também vai partir do princípio de que se eu consigo fazer para mim leis, normas, regras, eu também vou conseguir fazer o quê? O princípio para alcançar a verdade de alguma coisa. Então, esse pensamento da gente, essa capacidade que a gente vai dar para si mesmo de criar essas coisas, também vai nos dar a capacidade da gente procurar a verdade. Mas nós também devemos perceber o seguinte: filosoficamente falando, não existe uma verdade absoluta de que essa verdade vai ser pura primacia simplesmente. Porque a filosofia parte do princípio da gente fazer o quê? Questionamentos, né? Sobre tudo aquilo que existe. Mas essa capacidade que a gente tem de alcançar a verdade de alguma coisa, ela vai proporcionar que a gente faça reflexões, questionamentos e que a gente utilize o nosso raciocínio para que a gente adquira esse conhecimento. Então a gente vai ter a liberdade, pelo menos deveria ter, né, gente? Vamos, né? Coisas que a gente vai discutir na aula online. Nós deveríamos ter aí a liberdade de pensar, a liberdade de expressão, que é eu falar o que eu estou pensando, e eu tenho que ter a liberdade para pensar as coisas sem preconceitos, para que eu tenha a capacidade de absorver conhecimentos novos. E isso vai ser de que forma? Através do diálogo, porque eu vou falar e eu vou ouvir. Quando eu pratico esse diálogo, eu consigo aí fazer o exercício do pensar, do raciocinar, de ter a consciência que nós seres humanos temos. E isso vai se dar apenas nesse sentido? Não, porque se a gente é capaz de adquirir conhecimento abstrato, adquirir conhecimento intelectual, nós também seremos capazes de ver o que é melhor para a gente fazer em sociedade, para que haja um convívio harmonioso, mas também para a gente buscar a verdade em relação a algumas coisas. Essa verdade a gente também pode chamar de comprovação, que seja comprovado, ou que em termos lógicos e racionais de argumentação que façam sentido na nossa cabeça e na cabeça de outros seres humanos. E é aí que nós vamos para o que é o tesouro escondido. Aqui alunos que estão conversando, crianças que estão conversando, em que uma pergunta qual é a matéria preferida da outra e a pessoa fala história, que inclusive vários de vocês também consideram a matéria de história a matéria preferida de vocês. E aí o que está acontecendo aqui? O diálogo em que uma pessoa pergunta e a outra responde. Uma ouve a outra. O diálogo está existindo aqui porque o diálogo vai tornar possível a comunicação entre as pessoas. E a comunicação é algo primordial para que a gente consiga adquirir esse conhecimento, gente. Olha tudo isso que a gente tem feito. A gente consegue transformar a informação em conhecimento, que seria o quê? A gente pegar algo que aconteceu,
ou que alguém pensou, e a gente refletir sobre esse algo e transformar em conhecimento, como isso que nós estamos fazendo agora. Então, o diálogo, ele vai ser a base para o pensamento e o conhecimento, porque vai ser através do diálogo que a gente vai ouvir as outras pessoas, que a gente vai dizer aquilo que a gente pensa, e essa troca de experiências vai fazer com que a gente enriqueça mais aquilo que a gente já sabe e que a gente aprenda aquilo que a gente ainda não sabe. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle deixou uma tarefinha bem bacana para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!